Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wasler, eu fiz o último TLC aqui em São Sebastião do Paraíso, que foi o TLC de número 64 do ano de 2019. E hoje eu fui convidado para poder partilhar com vocês uma parábola do Evangelho de Lucas, né, que é a parábola do filho pródigo. Eu vou ler a parábola, né? Ela é do capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Disse também: um homem tinha dois filhos. O mais moço disse a seu pai: Meu pai, dá-me a minha parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntado tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi por-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome? Vou me levantar e irei ao meu pai, e lhe direi: Meu pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu ao seu encontro, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, então: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: Trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo, e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo, e matai-o, comamos e façamos festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: Voltou o teu irmão. O teu pai mandou matar um novilho gordo, porque reencontrou são e salvo. Encolerizou-se. Ele não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua. Nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandastes matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Bom, esta parábola, né? Essa parábola do filho pródigo. Esse filho pródigo, né? Esse filho que abandona a casa do pai, esse filho que perde os bens antes que o pai faleça, né? Pode ser eu, esse filho pode ser você, né? Como Jesus passava aos seus discípulos, né, os ensinamentos. Jesus falava em cima de parábolas. E quando a gente pega a palavra de Deus, né, que a gente pega a leitura da Bíblia, a gente entende essas parábolas como a nossa vivência, né? Como a gente está vivendo em Deus, né? Será que eu sou o filho pródigo? Será que eu tive a atitude do filho pródigo? Ou será que eu sou o pai? Aquele que abraça o filho que volta, aquele que abraça o filho que retorna à casa, aquele que tem compaixão, né? Aquele que vê no filho o erro, ele vê que o filho saiu, né, para o mundo, aquele que o filho acolheu o que o mundo estava lhe oferecendo, porém se arrependeu. Ou será que eu sou o irmão ou você é o irmão, né? Que vê quando aquele que está sendo maltratado, aquele que está sendo escorraçado,
aquele que já saiu pelo erro ou pelo pecado, retorna à casa, e a gente, por ser humano, né? A gente por ter instintos, né? A gente é egoísta. A gente usa do egoísmo por uma situação ou outra. Essa parábola a gente pode ver ela no dia a dia. A gente pode aplicar ela, se autoanalisar, né? O que Deus está querendo me mostrar? O que Deus está querendo na minha vida hoje? O que Deus está querendo que eu mude com essa parábola? O que Deus está vendo que eu preciso melhorar? Será que o meu coração está aberto para aceitar aquele irmão que está perdido, aquele irmão que está necessitando do abraço do Pai? Ou será que eu tenho que ser o pai, né? Para estar sempre aberto, né? Então, isso reflete na nossa casa, isso reflete na nossa igreja, isso reflete no nosso grupo de oração, né? Aquele olhar com o coração de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Jesus. Porém, o nosso coração, as nossas atitudes são totalmente equivocadas e muito inferior a Jesus. Porque Jesus é aquele que poderia ter reclamado do trono, né? Ele é o herdeiro de tudo, ele era o filho de Deus, né? O Cristo, filho de Deus. Porém, ele resolveu sofrer na pele para nos livrar dos nossos pecados. E nós somos egoístas ao ponto de não entender que a gente pode relevar uma situação, que a gente pode contornar outra situação para que certas coisas não aconteçam, né? Se a gente entrega, né, as nossas vontades nas mãos de Deus, as coisas ficam mais fáceis, né? E se a gente for aderir ao que o mundo oferece, aquilo que tudo que outras pessoas estão vivendo, a gente se perde, como esse filho se perdeu. Talvez essa herança não era necessariamente o que ia mudar a vida dele, o dinheiro da família. Essa herança seria os valores. Se a gente perder os valores nessa caminhada, no nosso caminho, é onde nós distanciamos de Deus. Porque Deus, ele protege aqueles filhos que estão próximos dele, que entrega nas mãos de Deus os projetos da vida, aqueles projetos que querem ser mudados. E quando esse filho se dá por conta que aquele alimento está sendo o pior dos alimentos que ele está consumindo, ele se lembra da casa do pai. E quantas vezes que nós nos alimentamos, esse alimento na nossa caminhada seria o alimento espiritual. Então, às vezes, nós abrimos nosso coração, nós abrimos nossa vida, nós abrimos nossa família, nós abrimos nosso trabalho para absorver muita coisa que o mundo oferece. E o que Deus tem para te oferecer? E o que Deus tem para nos apresentar? O que Deus tem para te apresentar, para me apresentar? Será que eu estou alimentando dessa palavra? Será que eu estou vivendo essa palavra? Né? Porque se a gente se alimenta da palavra de Deus, se a gente se alimenta de coisa boa, a nossa vida reflete em coisa boa. Para a gente não chegar no ponto que esse filho chegou. Né? Eu estou me alimentando de coisa suja, de coisa imunda, o alimento dos porcos. Nem aquilo dos porcos para ele estava sendo dado pela situação que ele estava passando. Então, esse olhar que o filho teve, eu vou voltar às pazes com meu pai, eu vou voltar para a casa de meu pai, porque na casa de meu pai tem fartura. É a nossa igreja, é a nossa volta com oração, é a nossa volta para poder reaproximar de Jesus. E ele, como ele está, sempre de coração aberto, com os braços abertos, falando: vem, meu filho. Deus nunca abandona, Deus nunca nos abandona. Se você alimenta da palavra, se você alimenta de alguma coisa, Deus te chama, Deus convida para esse sabor, para esse saborear da vida, saborear das coisas boas, saborear da palavra de Deus, para que a gente não se perca, né? Para que quando a gente tem mais essa proximidade com Jesus, a gente começa a entender que isso são os dons, né? São os dons que Deus deixou para a gente. Então, esse dom de correr atrás, de
de querer absorver coisa boa, de querer conquistar, isso é humano. Então, todos nós temos esse dom de querer conquistar, de querer correr atrás, de querer fazer mudança. Porém, esse tipo de mudança pode ser benéfica ou maléfica, né? No ponto em que a gente se perde espiritualmente, que a gente se entrega ao mundo e esquece o que Deus quer fazer na vida da gente. Porque Deus é o nosso princípio. Nós somos feitos à imagem e semelhança, porém Ele entende, Ele conhece o coração de cada um, Ele conhece a intenção de cada um. E Ele conhece também as nossas fraquezas. A gente tem que ser humildes como esse filho foi humilde, de entender que ele estava perdido, de entender que aquele caminho que ele estava seguindo, ele já estava se alimentando das piores coisas, das coisas que o mundo tinha oferecido para ele, né? Então, o que Deus está querendo falar para mim, o que Deus está querendo falar para você, né? Em cima dessa parábola, Ele quer que a gente abra o coração. Ele quer que a gente seja humilde, né? E se abrir para Ele. Senhor, o que eu estou alimentando? Isso não é o que eu quero para a minha vida. O que o Senhor tem para me apresentar, né? Ser aquela humilde de poder voltar, poder se redimir, né? Poder voltar a caminhar em cima do que Deus tem deixado para a gente. Deus não quer que a gente se alimente, Deus não quer que a gente viva, né? Como um filho perdido. Ele está sempre de braços abertos para poder nem pagar a recompensa. Ele quer dividir essa recompensa. O tesouro espiritual é muito maior, né? Agora, a gente como o egoísmo, a gente como feito, né, como pessoas que às vezes pode pensar absolutamente em si próprio. Eu vou fazer uma oração, eu vou rezar um terço, e no outro dia já está cobrando Deus. Poxa Deus, por que o Senhor não muda a minha vida? Por que o Senhor não muda isso ou aquilo? A gente tem que reconhecer quanto que Deus é totalmente superior, né, a nós pecadores, né? Ele, o Cristo, né, que é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Porém, a gente não tem essa autoridade, né, de fazer uma pequena entrega para Deus e achar que Deus já tem que retornar aquilo que a gente está entregando para Ele, né? Isso é já pedir o tesouro antes de partilhar qualquer coisa, né? É o que o filho fez, né? Porém, é o que nós devemos aprender em cima da palavra de Deus, que Deus ama os humildes. Deus ama esse coração simples, né? Deus ama aquele filho que retorna, aquele filho que entende que está vivendo no pecado, que está se alimentando das coisas ruins que o mundo tem oferecido para ele, que retorna e sabe pedir, né? Sabe ser humilde, sabe pedir perdão para Deus para voltar para casa. Eu hoje, né? Eu me vejo no ponto que Deus tem mudado muita coisa na minha vida, Deus tem mudado muita coisa na minha família, né? Graças a um pouco de oração, né? Porque por mais que eu reze, por mais que eu ore, por mais que eu reze no terço, eu me sinto na obrigação, eu me vejo que ainda é pouco que eu tenho para oferecer para Deus. Deus merece muito mais. Ele é um Deus tão simples, tão generoso, né? Que acolhe as nossas fraquezas, as nossas falhas, que se eu for analisar a minha situação, eu teria que ter rezado muito mais, eu acordei muito depois, né? Igual esse filho, o pai dele fala, meu filho estava morto. Eu já me vi morto, né, perante a Deus, eu já me vi fora, né, das orações. Será que você também não está na mesma situação? Será que você não está se vendo que você está querendo cobrar de Deus já a sua herança espiritual e não está se entregando? Não está entregando a Deus aquilo que é de Deus? Né? Uma simples oração, um simples pedido, Deus ouve. Mas porém Deus é um Deus generoso, só que Ele quer enxergar aquele filho que se arrepende, né? Ele quer um filho arrependido, Ele quer que o filho entenda sobre
o que está passando, o que você está se alimentando. Não adianta eu mostrar que eu estou querendo. Eu li a Bíblia hoje e cobrar de Deus que Deus já me dê essa mudança de um dia para outro. Não é assim, porque o Deus, ele conhece o nosso coração e ele conhece o nosso tempo. Então, eu entrego as minhas vontades para Deus, eu entrego tudo que eu tenho para Deus e espero no tempo de Deus. Essa é a minha visão que eu tenho para partilhar com vocês. Eu falei com vocês em nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.